Você acredita que o governo pode estar atrapalhando a regularização de terras para agricultores familiares? Imagine famílias que dedicaram gerações ao cultivo da terra, vivendo sob constante ameaça de despejo, finalmente tendo a chance de possuir legalmente o seu pedaço de chão. Agora, imagine essa esperança sendo arrancada. O ministro do Desenvolvimento Agrário do governo Lula, Paulo Teixeira, está pressionando o Supremo Tribunal Federal contra um programa em São Paulo que concede descontos de até 90% na regularização de terras rurais, incluindo áreas devolutas ocupadas por essas famílias. Por quê? Quais são os interesses por trás dessa intervenção que pode deixar milhares de agricultores à mercê da incerteza? Neste vídeo, vamos desvendar os bastidores dessa disputa política que opõe o governo federal ao estado de São Paulo, governado por Tarcísio de Freitas, revelando os argumentos de ambos os lados e as possíveis consequências dessa batalha judicial. Você vai descobrir quem são os verdadeiros beneficiados e prejudicados nessa história e entender o impacto real dessa decisão na vida de milhares de brasileiros. Não perca! O Programa Estadual de Regularização de Terras de São Paulo, impulsionado por Tarcísio, facilita acordos para a transferência de propriedades rurais e regulariza a posse de terras devolutas, áreas públicas utilizadas por agricultores. Mas o PT questiona a constitucionalidade dos descontos de até 90% oferecidos pelo programa e entrou com uma ação no STF. A ministra Carmen Lúcia é a responsável por analisar o pedido. Mas essa disputa vai além da questão jurídica. A ofensiva do governo Lula ocorre num momento de tensão entre Tarcísio e o STF, após críticas do governador ao ministro Alexandre de Moraes. Coincidência? Petistas acreditam que essas críticas podem influenciar a retomada do processo. E você, o que acha? Essa pressão política pode interferir na decisão da Justiça? A situação se complica ainda mais. Enquanto o julgamento no STF está parado, a Assembleia Legislativa de São Paulo analisa um novo projeto de lei sobre regularização de terras. O PT teme que, com a demora, o objeto da ação desapareça, pois as regularizações continuam ocorrendo. O advogado do PT argumenta que o próprio governo paulista reconhece a inconstitucionalidade do programa. Mas o governo de São Paulo se defende, afirmando ter apresentado sua defesa ao STF. A disputa se concentra principalmente no Pontal do Paranapanema, região com forte presença do MST. A regularização de terras é um dos pilares do governo Tarcísio para o agronegócio paulista. Mas o ministro Paulo Teixeira também tem pressionado o STF em relação à regularização de terras quilombolas e indígenas em São Paulo, demonstrando a amplitude dessa disputa. Você sabia que a disputa pela terra no Brasil tem raízes históricas profundas, remontando aos ciclos econômicos coloniais? A concentração fundiária sempre foi um problema no país, e essa briga judicial reflete essa realidade. A pressão política sobre o judiciário em temas agrários é recorrente. A disputa fundiária em São Paulo se insere nesse contexto mais amplo, com fortes componentes políticos e sociais. E o que você acha disso? Acredita que a justiça deve ser influenciada por pressões políticas? O caso da Fazenda Esmeralda, ocupada pela família Bolsonaro, ilustra a complexidade dessas disputas fundiárias. A AGU, representando o governo Lula, se manifestou contra a tese de Bolsonaro, defendendo a retomada da posse do imóvel pela União. A pressão do governo Lula contra o programa de regularização de terras em São Paulo tem potencial para impactar profundamente a vida de milhares de agricultores familiares. A decisão do STF terá consequências significativas para o futuro da política agrária no estado. Se este vídeo te fez refletir, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. E aí, o que você achou? Deixe sua opinião nos comentários.